Seja bem-vinda ao Unioncast, um quarteto de 4 mulheres que são empresárias, esposas, mães e que fizeram da amizade um grande diferencial para a vida adulta. Juntas, nós transformamos dificuldade em leveza. A gente começou falando tudo isso aqui, falando sobre negócio. Foi o nosso primeiro start. E quando a gente viu, a gente estava falando de tudo. Mas antes de começar esse papo aqui, eu quero te pedir um favorzão para que você receba os nossos conteúdos sempre que a gente tiver novidade por aqui. Primeira coisa, se inscreve no nosso canal. Segunda coisa, ativa o sininho das notificações para que você receba na hora todos os nossos conteúdos, porque aqui não tem nada de conteúdo raso. Aqui é puro conteúdo de vida adulta, amizade de verdade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância das nossas amigas para a construção da meta para 2026. Meta boa é aquela que te assusta um pouco, mas ela te anima muito. Mas meta poderosa é aquela que tem testemunha. E se a testemunha for a tua amiga, aí vai ser melhor ainda. A gente é ensinado a bater meta no esporte, nos negócios, em vendas, mas ninguém ensina a bater a meta da vida sem se perder. Quem me salvou quando eu adoeci, tentando dar conta de tudo? Se você não tem com quem dividir a meta, então você também não tem com quem dividir o caminho. A amizade que leva também pergunta: qual é a meta? Qual o prazo? Qual é o plano? E depois cobra com amor e carinho. Amiga intencional é aquela que não é só a que fica torcendo. É aquela que te ajuda a criar estratégia, a enxergar e também acredita até quando você duvida. Nanda, minha amiga, metas com propósito precisam de visão? Você acredita nisso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa ter onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar e quem eu quero levar comigo. Isso é verdade. Eu acho que a gente tem que ter definido isso. Inclusive hoje, já abrindo, né? Tava conversando com meu marido porque eu falei, vamos sentar e decidir o que nós queremos de metas para o nosso próximo ano. Então foi o dia, amiga, porque eu também sentei com o Thiago hoje. E é isso, né? Pegaram os maridos hoje! Eu e a Mara estamos aqui. Eduardo, amiga, vamos fazer me hoje. aguarde. É verdade, amiga, estamos atrasadas, né? Eu acrescentaria uma única coisa ainda. Quem você quer se tornar. Exato. Né? Então, eu acho que a tua colocação ela foi perfeita e eu acho que você tem que também pensar em quem você quer se tornar ao final de 2026. Eu acredito assim, que nós estamos constantemente em evolução, né? Sim. Esse ano de 2025, acho que a gente, falei hoje pra Mara hoje cedo, né? A gente plantou muitas sementes. Então, agora, o ano de 2026, ele tá vindo além da colheita, né? Semeando, né? A gente ainda vai continuar semeando, né? Porque a gente tem muita coisa pra semear, né? Mas eu acredito que vai vir com quem nós vamos nos tornar. É isso Acredito muito. E muito das metas é como a gente vai fazer também, né? Uhum. A gente tem que pensar em quem a gente quer se tornar e como a gente vai fazer para se tornar essa pessoa, né? Ou como a gente vai fazer para cumprir todas essas metas. Ótimo, mas o nosso podcast, basicamente, ele começa ali, amigas, né? Como que nós, amigas, nos ajudamos nisso, né? Eu acho que o ponto principal é de trazer essa amizade para essa criação, para essa visão. A gente já falou em outro momento que quando a gente está dentro da bolha, fica difícil de enxergar e as amizades ajudam para isso. Então, amiga intencional são aquelas que testemunham, mas também te ajudam a criar. Porque elas conseguem ver o teu potencial, mas também no que você precisa melhorar. Uhum. Então você está, como a gente já fez isso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, a gente criar as metas com amigas juntamente, eu acho que faz muita diferença. Total. Porque a gente tem muita coisa que a gente duvida, que a gente não acredita e que a gente acha que a gente não tem aquilo, a gente não identifica. Então, quando a gente tá em 4, que é o nosso caso, né? A gente consegue mostrar pra outra onde ela precisa. Ó, Mara, isso aqui não tá legal, você precisa melhorar. Ou, Mara, isso aqui é muito bom em você e você não tá colocando como uma possibilidade de você ter uma meta de crescimento sobre isso no 2026. Então, eu acho que a amizade dentro desse papo de metas é muito importante. Com o marido, ótimo, né? São nossos parceiros de vida. Mas eles vivem muito da nossa realidade. Sim.
E, por exemplo, eu estou com meu marido há 24 anos. Então, a gente já tá viciadinha em algumas coisas, né? E vocês não estão na minha vida há tanto tempo assim. Que tá mais tempo na minha vida é a Ananda com 3 anos já, né? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então, vocês conseguem ver coisas que eu já tô na inércia, né? Já tô repetindo a mesma coisa. Eu acho que isso é uma grande diferença de visão dentro da criação das amigas. Você já tá no piloto automático. Já tô no piloto automático. A gente vive muito no piloto automático, né? Eu acho que as metas servem pra gente sair desse piloto automático e, tipo, vamos pensar em como fazer, assim. E daí essa visão Exato. de outras pessoas faça com que a gente não faça as mesmas metas de 2023, 2024, 2025. E o que eu acho bacana foi que no início de 2025 nós criamos as nossas metas juntas, né? Uhum. E eu acho que foi isso que ajudou até um pouco delas serem conquistadas, porque a gente teve testemunhos, né? E foi em conjunto, né? Algumas Foi. foram em conjunto. Exatamente, a gente criou as nossas metas em conjunto, né? Então, acho que... É uma coisa que eu queria levantar, né? Eu acho que, falando sobre essas metas que a gente criou junta, eu quero fazer uma analogia à escada, né? Eu acho que cada uma tá em um andar em vários aspectos da vida. Por exemplo, a Mara é uma pessoa super desenvolvida espiritualmente. Então, ela tá um pouquinho à frente a nós dessa questão de espiritualidade. Sim. Então, quando a gente foi montar as metas, a Mara tava num andar acima. Então, ela podia nos dizer, assim, nos direcionar do que foi mais fácil para ela para atingir aquele lugar que ela já estava. Mas não só a espiritualidade, tivemos outros aspectos que a gente discutiu sobre isso e foi montando junto, né? Eu também acho que é bem importante a gente, claro, fazer a meta em conjunto com os nossos maridos, é óbvio, né? Essa meta que a gente fez entre nós todas foi uma meta bem da nossa vida pessoal mesmo, até nem foi uma coisa muito empresarial, né? Apesar de todas termos negócio, não foi esse o objetivo quando a gente sentou e fez as nossas metas, mas a gente fez aquela meta bem pessoal também, e eu acho bem importante quando a gente está fazendo as metas, além de compartilhar elas e ouvir o andar que o outro está, é também você pensar na sua realidade, o que funciona para você. Ótimo. Porque é muito legal a gente pensar que a Mara vai pra academia 5 vezes na semana, só que a Mara tem um filho adolescente, eu tenho 2 filhos pequenos, eu não tenho rede de apoio, para mim fica um pouco mais difícil, e eu acho que é bem importante você pensar que as tuas metas, elas são construídas não só por você, mas por todo mundo que está ao teu redor, que anda com você. Então, elas são construídas juntos com meu marido, mas elas também são construídas com os meus filhos criança, porque eles dependem de mim. Então, eu acho que é bem importante você ter essa consciência, assim, de que você precisa fazer as metas pensando em todo mundo que está ao teu redor. Isso é muito importante. E sabe o que é mais legal, assim, em fazer a meta em conjunto? Que tem algumas coisas que a gente mesmo se cobra, né? A gente se cobra, você falou da academia, a gente se cobra como mulher, a gente se cobra muito, assim. Então, eu preciso ir pra academia, eu preciso fazer o meu exercício físico. Aí você vai lá e você coloca na meta, não, eu vou fazer exercício físico 3 vezes na semana. Aí a amiga olha pra você e fala, e as crianças? Né? Não tá na tua realidade. Não vai rolar Não vai agora, rolar. né? Para e pensa, não se cobra, não, né? Tipo assim, tá tudo bem agora, não vai dar, não vai dar. Depois a gente, né? Depois você recalcula a rota e tenta, agora não dá. Então eu acho que muito de fazer essa meta junta, isso que é legal da nossa amizade. Uhum. Porque Sim. se fosse uma amizade com inveja, com competitividade dentro da amizade, assim, meu Deus, a Mara tá indo 5, eu preciso ir 6. Eu não sou boa o suficiente. Eu não tô sendo bom o suficiente. Não, eu não tô dando o meu melhor, eu preciso dar o jeito. Quando não é isso, né, gente? Não, nem um Tipo, pouco. Hoje o meu adolescente não quer estar comigo, né? É totalmente diferente. Mãe, vá pra academia 5 vezes por semana, por favor. Só falta ele falar assim, né? Enquanto de vocês, mãe, fique comigo mais na cama. Ai, mãe, você tá levantando por quê? É totalmente diferente a minha realidade, né? A mesma questão de casamento. O meu casamento, eu sou a mais velha de idade, né, consequentemente, só que mais tem tempo de união com meu marido. Então, a minha realidade é diferente da realidade de vocês. Então, vocês estão em outro momento do casamento. Diferente do meu momento de casamento. Então, quando vocês, de repente, vão se cobrar de alguma coisa que eu estou fazendo, ou que eu olho pra vocês e, nossa, mas, gente, eu tô 24 anos com meu marido, é diferente já, né? Um outro tipo de nível de relacionamento entre homem e mulher e tudo mais. Então, não tem como ser igual. E daí, a gente, quando talvez eu vá querer fazer uma coisa que você tá fazendo com o Thiago, não, Mara, não dá mais, né? Você e o Fran já tem idade. Mas são muito mais jovens que muita gente. Com certeza, o Fernando não tem fim.
É verdade, pergunta enfim. Mas é sobre isso, né? Eu acho que... E a questão de criar a meta junta, de ser nessa visão que a gente teve, eu acho que também criou uma meta que nós fizemos juntas e que foi muito legal, né? Que a gente já fez uma viagem em que a gente colocou lá como objetivo e a gente não sossegou enquanto não fez, né? Viagem de negócio. E era assim, nós queremos fazer uma viagem de negócios. E a gente fez. Então, a gente fez mais que uma, né? A gente fez a... Balneário. Em Balneário também. Aham. Não, Balneário, ano passado. Foi 2024. Ah, é? Foi quando começou realmente a nossa amizade. É verdade. Foi quando a gente começou a falar quando eu fui de negócio, palestrar, vocês foram comigo. É. É verdade. A Mara foi palestrar, daí fomos todas nós juntos, pegamos o Airbnb. Ficamos no mesmo AP. Levamos maridos. Nossos maridos começaram a ficar... Foi muito legal, né? Foi muito bacana. divertido. Foi muito divertido. Mas, ó, o Vision Board 2026 nasceu conosco em 2025. É. Agora a gente tem que projetar 2026, né, Di? É verdade. Nós vamos agora nos organizar. Eu acho que o primeiro jantar vai ser na casa da Nanda. Sim. E para vocês entenderem um pouquinho da nossa dinâmica, né? Quando a gente começou a se reunir, a gente falava sobre negócios. E depois de um tempo, a gente amou a companhia uma da outra. E a gente combinou que a gente teria uma janta por ano. Por mês. Uma janta por mês, desculpa. E todos os meses a gente faria alguma atividade nessas Isso. jantas. Então a gente fez 1 milhão de coisas. A gente fez vela, a gente pintou taça, a gente fez... Nossa! Quadro. É, a gente pintou quadro. Fez horta. E o primeiro foi o Start. O primeiro foi o Vision Board. Que a gente fez no início de 2025. Em janeiro. A gente fez em janeiro. Vamos fazer agora em 2026, né, Nanda? Vamos. E eu vou falar pra vocês que acho que foi um dos encontros, acho que talvez por ser o primeiro, em que eu lembro, assim, das risadas que a gente deu, assim, e foi muito divertido. Estava recortando revista e tal. Eu lembro da gente recortando a revista e falando, vê isso aqui, vamos fazer e tal. E eu acho que foi o momento em que realmente a nossa amizade saiu dos negócios e foi pro resto. No meu ver, assim. A nossa viagem pra Camboriú ali foi que a gente levou os maridos e foi legal. A gente começou ali essa diversão, mas que eu acho que a gente se juntou de verdade. Eu acho que foi na janta de janeiro com o Vision Board. Eu acho. Acho que sim. E eu acho que é bem legal, né? O Vision Board, ele te dá a imagem. Sim. Então, você tá ali olhando aquilo aí todos os dias. A gente pegou... O que a gente precisou pra fazer isso? A gente pegou uma folha A3, né? Um papel sulfite. E aí Papel sulfite, não. Como é que é o nome? É um papel que é um som um pouquinho com uma gramatura. Uma cartolina. Isso. Vamos falar mais, né? E daí a gente pegou as canetinhas, várias canetinhas. Revistas de recorte e a nossa base, que é a nossa família, né? Cada uma tinha Uma no centro foto, é uma verdade. foto da família, né? Foto da Que é a partir dali que surgiu a construção das metas. E eu acho que é bem importante, se você bebe, acho que é um momento bem legal de beber um vinhozinho, relaxar, isso aí, colocar uma música gostosa, estar num ambiente agradável, estar... Pessoas confiáveis que você possa falar sobre. Isso, né? porque você abre muito a vida, né? Exato. Você fala muito sobre tudo, né? Todos os aspectos. Acho que Mas essa é aí questão que de chega. preparar o ambiente também é muito ter o importante, ambiente né? certo. A casa da Nanda é muito aconchegante, não que as outras não sejam, mas a da Nanda tem um negócio assim muito aconchegante, né? Então ela foi lá, colocou velinha, fez, né, todo um preparo. Eu sou muito de preparar o ambiente para as coisas. Eu acho que a preparação do ambiente que a Nanda fez para nos receber, para Foi muito fazer o importante onboard, também. foi muito, o Vision Board foi Em muito 2026 tá aí, né? Se prepare. Agora a gente tá com muito mais ideias, né? O podcast saiu do papel aí também, é uma das nossas ideias, mas além disso, no meio do caminho a gente virou sócia em outros negócios. A gente tá bem feliz. E 2026, além da nossa vida pessoal, no nosso Vision Board vai entrar Isso. outras coisas. Vai entrar muito mais negócios. E eu acho bem legal, assim, fazer essa atividade. Eu nunca tinha feito, apesar de eu já ter ouvido falar muito. Eu acho que hoje, até esse final de 2025, eu tô vendo mais as pessoas falarem. Mas não era algo que eu ouvia as pessoas falarem muito há 5 anos atrás. Mas já tinha ouvido falar. Não sei como é que foi pra vocês, se vocês já tinham feito isso. Eu nunca tinha feito também. E aí, quando surgiu a ideia de fazer pra vocês, foi porque eu tinha visto no Instagram americano. Então, era uma tendência fora, não uma tendência aqui no Brasil. E eu acho que a partir do momento que nós fizemos, veio muita gente que começou a fazer. Não tô dizendo que a gente iniciou, não. Estou dizendo que a partir que eu vi que nós fizemos, muitas meninas começaram até mesmo a se unir e fazer atividades juntas, né? Eu acho que a principal diferença do Vision
board, porque quando a gente vai fazer metas, faz muito tempo que a gente fala sobre fazer metas, a gente só escreve. Isso. E o Vision Board, ele traz a visualização. Do que a gente quer, Uma né? coisa que pra mim foi muito importante na questão de todos os cursos e tudo mais que eu fiz, que foi uma das imersões que eu fiz com o Tony Robbins, que é sobre visualização, você visualizar. Então, esse tipo de tática para metas, ele é muito importante porque ele te traz a visão. E a gente colocou todas em lugares estratégicos, né? O meu tá no meu escritório, tá lá na Sim. porta do meu escritório. O meu também tá no Todo mundo escritório. está no seu escritório. Então, a gente tá olhando mesmo, porque o ler, né? Logicamente, também é visualização, mas a imagem, né? Sim, Eu acho que é por legal mostrar pra vocês como que a gente fez, então, o que a gente tava falando. A gente pegou uma folha em branco. Deixa eu ver. Aqui. A gente colocou uma foto no meio e a gente separou espiritualidade, profissão, né? Profissional, Família. o que a gente queria em cada área da nossa vida. Com desenho, com recorte, Sim. com várias coisas. Então, assim, tá lá, né? Cada um tá lá, tá olhando o seu, tá vendo e... E o que tiver realizado já dá pra dar uma riscadinha, né? E o que não tiver, já podemos passar pra próxima Nossa, eu tava fase. olhando ontem o meu, gente. Eu achando que tinha bastante coisa que eu fiz. Ó, Eu fiz bastante eu também também. fiz bastante. Eu fiz bastante. Mas você sabe, eu fui olhar, eu sempre faço com o Thiago as metas, mas a gente escreve as metas. É. E a gente sentou pra ver as metas de 2025 agora. E, cara, a gente não cumpriu quase nada das nossas metas. E qual que foi o nosso erro? E eu falei isso hoje pra ele. Qual que foi o nosso erro? Escrever e deixar guardado. Ah, sim. Não tava ali, Tem- né? Na Aham. visão. Aí tinha umas coisas, assim, bem aleatórias, assim. Daí ele falou pra mim, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha colocado isso como meta. Então, isso não é uma meta, né? É. Exatamente. Isso não é uma meta. Agora, esse ano, você faz e coloca bem visível. Põe na geladeira. Não vou Você vai colocar abrir isso. Eu coloquei no meu espelho de maquiagem. Ah, Que é o lugar que é dentro do meu quarto, então eu vejo o tempo Todo inteiro. dia. E qualquer pessoa que entra no meu quarto, ela vai ver também. É, eu Isso aí. vejo mesmo. E ainda bem que o corredor, né? Aham. É bem. Porque assim, né, gente? A questão das metas, tudo tem que ter visualização. A gente tem que. Tudo que a gente vê, a gente deseja, né? Tudo que a gente visualiza vira um plano, né? E tudo que você compartilha, você cria um compromisso. É como se você tivesse... Como que eu prometi? Nem foi para vocês que eu prometi, mas, de certa forma, vocês são minhas testemunhas. Então, isso vira um comprometimento. Poxa, eu visualizei, eu desejo, e tem gente que tá vendo que eu não tô fazendo o que tem que fazer. Uhum. Então, é sobre isso, né? Pra mim, é muito... O Vision Board foi muito diferente da minha criação de metas do que eu sempre faço. Mas a visualização, com toda certeza, fez a diferença. E o que vocês acham, assim, que as metas em si, estando desenhada, né? Beleza, só desenhei a meta. Mas o que além disso eu preciso fazer? Por exemplo, eu preciso colocar como fazer essa meta, Sim. quando fazer essa meta. Ter prazos, né? Isso. Senão a gente acaba deixando, que nem vocês fizeram. Exato. Fecharam ali, guardaram. Vocês fazem isso de colocar O prazo, né? o prazo. Eu, quando vou fazer da loja, por exemplo, porque a gente tem costume de fazer, sempre eu coloco a meta geral, Uhum. né? Como é uma empresa, é uma meta em número, né? Então, eu coloco a meta, o número, e daí eu coloco quando que vai ser feito, quem vai fazer, como que vai ser feito, quem é o responsável. Sim. Então, eu acho que fica claro. Isso numa empresa é muito fácil. Mas em casa, por exemplo, quem que é o responsável? É mais difícil. É você mesmo, entendeu? É. Tipo assim, você tem que colocar a tua meta ali. Mas eu acho que agora você mexeu numa feridinha nossa, do público feminino. A gente acha que tem que ser só a gente. A gente acha que tem que ser só a gente porque a gente não deu nome aos bois, entendeu? A gente deixa ali, a gente vai... Vamos falar de uma viagem. A gente não colocou... É só nós que Não temos é só nós que organizar, temos né? que organizar a viagem. A gente tem que... Tudo tem que estar. O financeiro tem que estar legal. A agenda do meu marido, por exemplo, ele é CLT. Ele tem que estar com a agenda dele programada. O Pedro tem que estar com as notas boas para poder ir junto. Senão vai ficar sozinho em casa, né? Brincadeiras à parte. Mas então, às vezes, a gente coloca lá a meta da viagem e a gente não coloca o que cada um daquela meta tem que fazer. É verdade. Então, aqui, né? O que, quando, como, onde e quem Sim. é responsável. Então, esses 5 pontos são muito importantes na hora da gente criar nossas metas. Eu acho que o Vision Board, ele traz essa visualização ampla.
Mas daí a gente tem que pegar cada uma delas e daí fazer as metas E cada um ter a escritinhas. sua parte. E cada um ter a sua parte em casa. Bem sobre isso. Uma coisa que eu acho bem importante é ver se a tua meta ela cabe na tua rotina. Então, eu quero fazer atividade física 3 vezes a semana. Abre a tua agenda. Se tu não tenha, a Mara ensina a fazer isso na mentoria dela. Mas é muito importante você ter uma agenda. Tenha uma agenda. Coloque lá, abre a tua agenda Google. Vou abrir aqui. Abri. Tá, 3 vezes na semana atividade física. Não, eu não consigo. Eu não tenho vida. Não vou conseguir incluir 3 vezes na semana atividade física. Mas talvez eu incluir sábado e domingo fazer uma caminhada vai rolar. Então, eu acho que tem que pensar nisso, sabe? Então, uma meta financeira. Eu quero poupar R$1.000 ao mês. Tá, o que você precisa cortar da tua vida hoje que tu vai conseguir ter R$1.000 sobrando E você pra investir? pode cortar essas coisas? Isso, e você pode. Hoje você tá num lugar que você consegue cortar uma coisinha, outra coisinha. Então, eu acho que é bem importante a tua meta entrar na tua rotina. Senão, ela é uma viagem. Tá? Isso mesmo. Eu acho que é Daí muito causa o importante. quê? Frustração. Exato. Você não cumpriu. E a gente precisa cuidar também com a frustração, porque assim, a gente precisa saber que a meta não é fechada. Ela não vai começar, às vezes algo acontece no meio do caminho que não deu certo. Que não vou conseguir cumprir essa meta por algo. Vou dar um exemplo. Então, 2024 já foi um ano que eu fiz exercício físico, né? Eu ia 3 vezes pra academia, jogava beach tênis, estava no pilates. Então, assim, já vinha de um ritmo. Então, a minha meta foi continuar. Nem aumentar, nem Mas continuar manter, nesse né? ritmo. Manter no ritmo. Porque era o que tava dando pra mim. Porém, tive alguns problemas em casa com o meu filho, que eu não conseguia sair de casa pela manhã. Porque o meu horário de fazer academia era das 7 às 8 da manhã. Mas o meu filho tava, por algum motivo, num momento de carência e que ele não queria acordar sozinho em casa, né? Não queria acordar sem a mãe dele em casa. Então, assim, eu falei pro meu marido agora nesse final de ano, 2 meses atrás, eu falei, eu vou parar, vou entender o que ele quer Uhum. e tá tudo bem. Então, assim, eu podia estar frustrada, porque teoricamente a minha meta não foi cumprida. Uhum. Eu não consegui continuar até o final do ano com os meus exercícios. Eu parei a minha academia. Mas eu sei que foi por algo Você que teve um motivo para eu isso. precisei Foge do teu fazer. controle. Foge do meu controle, exatamente. Então a gente tem que cuidar para essas metas não frustrarem. Sim. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tem que ser, então vai ser e acabou. Tipo, não dá pra mudar no meio do caminho. E dá. Né? A gente Tem que, às vezes. Isso, a gente tem que ter essa flexibilidade. Sim, uhum. Porque a vida da gente não é Não deu por 8 ou esse 80. lado, vamos pelo outro, vamos, né? Se a gente for pensar, nós somos empresárias, né? Nós temos funcionários, nós temos fornecedores, né? Eu sou de uma rede de franquias que muito das decisões não passam por mim, Sim. muda totalmente. Se eu for me frustrar por cada decisão que eu planejei dentro do meu negócio, e que era o que estava acontecendo ultimamente, gente, fugiu do meu controle, são coisas que eu não consigo fazer. O que adianta, é que nem eu falo, é importante você sentir a tua dor, porque você programou aquilo. Nós somos pessoas que temos decisão, a gente quer aquilo, a gente foca naquilo, a gente quer. Sentir a dor por um tempo e parou. E por isso que as amizades são importantes. Mará, parou, agora toca a tua bola pra frente. É por isso que é importante esse acompanhamento, porque daí você vai ver que também não deu certo. Poxa, será que a culpa é só minha? Uhum. Né? Não, aconteceu outras coisas. A gente teve outros episódios também dentro da empresa, que também Sim. teve que ir para a empresa em horários diferentes, que não era acostumado para regir e tudo mais. Então, todas nós tivemos isso. Sim. Só que é importante a gente não achar que é culpa nossa, né, sobre isso. Sim. Eu acho que é bem importante você se conhecer, sabe? Nessa história toda, você tem que observar se essa meta ela não tá passando por cima de ti. Uhum. Porque às vezes eu sou uma pessoa altamente executora. Então, se eu tenho uma meta, eu vou. Mas eu vou muito forte, assim, é uma característica muito forte minha. Mas às vezes essa meta pode estar até passando por cima de mim. Sim. Ou por cima do que eu quero, do que é importante para mim. Então eu acho que é bem importante você ter esse autoconhecimento se essa meta lá em setembro ainda tá fazendo sentido para você. Porque se ela Se não é o tá, objetivo que você quer ainda, né? E se ela não tá tudo bem desistir, sabe? Isso, eu acho que tá tudo certo, né? Eu passei por essa fase também esse ano. Eu tava fazendo muita atividade física e eu adoro, então eu me envolvo super, consigo ir, me organizei para ir. Mas em algum momento não estava me fazendo bem. E daí eu desisti. Foi bem difícil tomar essa decisão. Eu fiquei uns 3 meses indo super angustiada pra academia. E eu falei, tá, mas espera, calma. Não tá me fazendo bem.
eu não quero mais. E daí eu cortei e falei, não quero mais, não vou. Pronto, acabou. Assim, foi um alívio ter tomado essa decisão, mas ir para a academia estava nas minhas metas. Então foi uma coisa que eu desisti no meio do caminho. Isso aqui que eu acho que tem muito a ver de uma coisa que eu sempre falo. Tuas metas e teus objetivos têm que ter valor para você. Valor. Ele tem que fazer sentido lá na tua escala de valores. Ela tem que ter, você tem que ter valor e você tem que ter clareza sobre ela. Porque se você criar uma meta sem pensar se ela realmente é importante para você nesse momento, tem que ser egoísta, tá? Tem que ser. E pensar se para você, não importa, vamos ser egoístas no ponto de não é pro marido, não é pro filho, não é pra minha empresa, é pra mim, Maraísa. Faz sentido pra mim, no caso da atividade física, é muito sobre isso. Sim. Não, a Di tem ali, né, nos conteúdos dela, fala muito sobre vida saudável, sobre cuidar. Então, mas nesse momento, pra ela não era mais valor, era dor. Então, tira, né? Porque não é importante pra você nesse momento. Então, é sobre valor, sobre você olhar se realmente é pra você importante essa meta. Lógico, nós temos metas de família, nós temos metas de negócios, mas primariamente, mesmo que seja uma meta de família, de negócio, tem que ser valor pra você, Maraísa, Diane, Regi, e pra você aí também. Mas é muito sobre valor. Pra mim, eu acho que a gente... daí a gente não faz meta que não faz sentido. Eu acho que tem muito sobre isso também. E para finalizar, eu trouxe alguns artigos científicos e quero dar 5 dicas baseadas na ciência para vocês executarem as metas em 2026. A primeira dica é metas de aproximação. Ele fala no artigo que é melhor você fazer algo novo do que você evitar alguma coisa que está acontecendo na tua vida hoje. Então, é melhor começar coisas novas aí do que você ficar querendo evitar a tua rotina hoje. A segunda dica que ele dá no artigo científico é ter metas com apoio social, que somos o que nós estamos vivendo aqui, né? Que eles aumentam a taxa de adesão ao longo do ano. A terceira dica que eu vou te dar é tenha metas específicas e mensuráveis. Elas geram mais comprometimento. A quarta dica do artigo científico é que você precisa ter motivação pessoal intrínseca. Ela tem que estar dentro de você. Você não pode esperar dos outros que a sua meta se cumpra. E a quinta dica é um planejamento prático que transforma a intenção em ação. Então, dá para colocar essa tua meta na rotina? Se não dá, talvez você esteja viajando na maionese. E eu vou dar uma dica extra também, que eu li um artigo que eu achei muito legal, que é você fazer planos baseado em si e então. Então, se eu chegar em casa cansada e coloquei lá na minha meta que eu vou fazer atividade física, então eu vou fazer 10 minutos do que é possível. Se eu pensar em desistir, então eu vou lembrar do motivo pelo qual eu comecei. Se eu perder um dia, então eu retorno no dia seguinte sem culpa. Então é isso, né, gente? Meta como testemunha. Meta pra mim, ela precisa tocar a alma, ela precisa ter valor, ela precisa ter propósito. Se não fizer meu coração vibrar, não vira minha prioridade. Planeja, organiza, executa e ajusta se precisar. Com as amigas no processo, o plano não cai. Cria a meta, mas deixa espaço para genialidade. Às vezes, a melhor ideia vem no meio do caminho. Eu digo porque eu me importo. Defina suas metas ou 2026 vai te engolir de novo. A amizade feminina na vida adulta é a força que sustenta quando a meta cresce. O tempo aperta e a vida pede equilíbrio. Quero te agradecer por estar conosco até agora e eu vou te pedir para compartilhar esse nosso vídeo com as suas amigas e já manda assim, ó, vamos fazer nosso Vision Board 2026 juntas? Já marquem, já aproveita essa oportunidade, já marquem uma data e vai. Também vou te pedir para curtir esse vídeo e ativar o sininho para saber tudo que vai rolar por aqui. A gente te encontra no próximo podcast. Até o próximo UnionCast!